Bem-vindos ao nosso estudo dos Salmos. Hoje vamos mergulhar no Salmo 83, que nos traz uma mensagem poderosa sobre como enfrentar os inimigos e buscar a proteção divina. Vamos explorar juntos o seu significado e ver como podemos aplicá-lo em nossas vidas. O Salmo 83 é uma poesia lamentosa e de súplica, atribuída aos filhos de Corá, que clama a Deus diante de situações de conflito e ameaças de inimigos. Neste estudo, vamos analisar cada versículo do Salmo 83 e refletir sobre seu significado e interpretação. Versículo 1. Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus. O salmista começa sua prece chamando a atenção de Deus para a situação de perigo iminente. Ele anseia que Deus intervenha e não permaneça em silêncio, mas manifeste sua presença e poder para ajudar. Versículo 2. Porque eis que teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Neste versículo, o salmista descreve a ameaça dos inimigos que estão agitados e erguendo-se com hostilidade contra Deus e seu povo. A situação parece crítica, e o clamor é para que Deus tome providências. Versículo 3. Astutamente formam conselho contra o teu povo, e conspiram contra os teus protegidos. Os inimigos estão planejando e conspirando astutamente contra o povo de Deus, buscando prejudicá-los e destruí-los. Essa conspiração provoca o pedido urgente de intervenção divina. Versículo 4. Vem, digam eles, e desarraiguemo-los para que não sejam nação, e não haja mais memória do nome de Israel. Os inimigos expressam sua intenção de aniquilar o povo de Israel, erradicando sua identidade como nação e apagando sua memória. A situação é grave, e o salmista implora por proteção. Versículo 5. Porque consultam juntos, em conselho, se unem contra ti. Os inimigos estão unidos em seus propósitos malignos, conspirando juntos contra Deus e seu povo. A união deles aumenta a urgência do apelo por auxílio divino. Versículo 6. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos. São mencionadas várias nações inimigas que estão envolvidas nessa conspiração contra Israel. Edom, os ismaelitas, Moabe e os agarenos representam um grupo de povos hostis. Versículo 7. Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia, com os habitantes de Tiro. Continuando a lista, o salmista menciona Gebal, Amon, Amaleque, a Filístia e Tiro como participantes dessa coalizão inimiga. Versículo 8. Também a Assíria se ajuntou com eles, foram o braço dos filhos de Ló. A Assíria também se une a essas nações hostis contra Israel, representando uma ameaça adicional. A referência aos filhos de Ló pode estar relacionada a Moabe e Amon, descendentes de Ló. Versículo 9. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim na ribeira de Quizon. O salmista invoca o exemplo passado das vitórias de Deus sobre Midian, Sísera e Jabim, enfatizando a necessidade de intervenção divina contra os inimigos atuais. Versículo 10. Os quais foram destruídos em Endor, tornaram-se como esterco para a terra. Endor é lembrado como um lugar onde os inimigos foram derrotados e destruídos por Deus. O salmista espera que os inimigos atuais sofram a mesma derrota. Versículo 11. Faze aos seus nobres como Oreb e a Zeeb, e a todos os seus príncipes como a Zeba e a Zalmuna. Oreb, Eb, Zeba e Zalmuna são mencionados como inimigos do passado que foram derrotados por Deus. O salmista deseja que os atuais nobres e príncipes inimigos sofram o mesmo destino. Versículo 12. Que dizem, tomemos para nós as possessões de Deus. Os inimigos são acusados de querer tomar para si as possessões de Deus, provavelmente referindo-se ao território e bens do povo de Israel. Versículo 13. Deus meu, faze-os como um tufão, como aresta diante do vento. O salmista clama para que Deus trate os inimigos com a mesma rapidez e eficácia de um tufão ou redemoinho que leva embora o pó diante do vento. Versículo 14. Como o fogo que queima um bosque, como a chama que incendeia as montanhas.
Continuando sua súplica, o salmista deseja que Deus consuma os inimigos como um fogo que queima um bosque ou incendeia as montanhas, de forma completa e avassaladora. Versículo 15. Persegue-os assim com a tua tempestade, e assusta-os com o teu torvelinho. O salmista pede que Deus persiga e assuste os inimigos com sua tempestade e torvelinho, demonstrando sua força e poder. Versículo 16. Enche-lhes o rosto de vergonha, para que busquem o teu nome, Senhor. O salmista deseja que os inimigos experimentem vergonha e humilhação, levando-os a buscar o nome do Senhor e reconhecer sua soberania. Versículo 17. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, envergonhem-se e pereçam. O desejo é que os inimigos sejam confundidos e assombrados perpetuamente, experimentando a vergonha e, finalmente, perecendo em sua maldade. Versículo 18. Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Senhor, é o Altíssimo sobre toda a terra. A conclusão do Salmo ressalta o propósito final dessa intervenção divina, para que os inimigos saibam que o único Senhor é o Altíssimo, o Deus Supremo sobre toda a terra. O Salmo 83 é uma poderosa súplica de proteção e livramento diante de inimigos que conspiram contra o povo de Deus. O salmista clama pela intervenção divina, invocando exemplos do passado em que Deus demonstrou sua força e justiça. Esse salmo nos lembra de confiar em Deus em meio às adversidades e buscar sua proteção e orientação. Além disso, nos mostra que Deus é o Altíssimo e soberano sobre todas as coisas, e a Ele pertence todo o louvor e glória. Que possamos aprender a confiar em Deus em todas as circunstâncias e buscar seu auxílio em momentos de dificuldade. Agradeço por nos acompanhar até aqui. No próximo episódio, estaremos de volta com mais uma reflexão inspiradora. E se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos como este. Deixe suas sugestões de estudos nos comentários abaixo e compartilhe com seus amigos e familiares. Isso é muito importante para o crescimento do canal e irá nos ajudar a levar a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. Te espero no próximo vídeo, e que Deus te abençoe.